A paz do Senhor, meus irmãos. Esse é o canal da Assembleia de Deus, né? O canal AD Santa Cecília PB. Glória a Deus, eu sou José Gonçalves, sou professor superintendente da Escola Dominical e vamos estudar nessa semana mais uma lição deste trimestre, no qual estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo. Nessa semana estudaremos a lição de número 9. Glória a Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva nesse canal. Compartilhe esse vídeo, glória a Deus. E deixe o seu like também para poder ajudar mais, né? Glória a Deus. Fortalecer esse canal, glória a Deus. Então, o verdadeiro vivendo o fervor espiritual, né? Que é a lição de número 9. O texto áureo dessa lição está em Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Glória a Deus, é verdade prática de ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe dessa lição de número 9, ela está em Efésios capítulo 5, versículos do 15 ao 20. Glória a Deus. Diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, louvado e engrandecido nosso Deus. Então, essa lição ela tem objetivos, né? O objetivo geral dessa lição é mostrar a necessidade de se viver o fervor espiritual. Os objetivos específicos são 3, destacar a importância da devoção na vida do crente pela palavra e oração, enfatizar a importância de manter-se cheio do Espírito, prevenir a respeito da frieza espiritual. Glória a Deus. Na introdução, introduzindo essa lição, a introdução diz assim, né? A expressão todos foram cheios do Espírito Santo, em Atos 2 e 4, quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo. Isso já estudamos na lição número 3, mas nela aprendemos, né? Igualmente que cheio do Espírito indica também viver na plenitude ou fervor do Espírito. Vamos analisar melhor essa parte da teologia pentecostal. Então, assim, viver no Espírito, né? Viver em Espírito, andar em Espírito, viver no caminho, fazendo a vontade de Deus, ser irrepreensível, né? Quando se fala de frutos, né? Quando fala de fruto do Espírito, qual o fruto que se produz, né? Quem está em Espírito, no Espírito, né? Dirigido pelo Espírito, guiado pelo Espírito de Deus, ele faz coisa boa, ele dá bons frutos, ele produz bons frutos, ele é exemplo na sociedade, ele é exemplo onde ele estiver, né? Glória a Deus. Então, a importância da devoção pela palavra e oração é o primeiro tópico dessa lição. O apego à palavra e o hábito de orar são indispensáveis à vida cristã. São práticas ensinadas ao povo de Deus desde o princípio, né? Pois Deus fala por meio delas, né? Fala por meio da oração e da palavra. Glória a Deus. Então, meios de chegarmos a Deus. Você já está lendo passagem bíblica, Deus fala com você. Você ora, Deus fala com você. Glória a Deus. Então, a devoção é o primeiro subtópico desse primeiro tópico, né? Então, a lição, ou a nossa ideia de devoção é de apego, né? Dedicação e zelo, como o nosso apreço pela oração. Então, o amor pela palavra
né, e o apego ao jejum. Então são três pilares, né, da vida do crente, que é, glória a Deus, é palavra, jejum e oração. Glória a Deus, são três pilares de sustentação do crente, glória a Deus. A leitura da Bíblia, a oração e o jejum são importantes exercícios espirituais na vida da igreja desde o princípio, glória a Deus. Né? Tudo isso é válido espiritualmente, né? Tudo isso é válido e espiritualmente salutar para a vida cristã, mas torna-se eficaz quando é acompanhada de santificação e de humildade, né? Prudência e sabedoria. Né? A nossa prudência é para que essas práticas não venham se tornar motivo de exibição. Né? Glória a Deus. Orar, quando Jesus, ele, lá no capítulo 6 de Mateus, né, capítulo 6, versículo do 5 ao 13, ele mostra, ele ensina ali como orar. Ele diz, quando orares, não faça como os escribas, né, que ficam orando à mostra no templo, né, para que as pessoas vejam. Então, assim, ele ele fala mais ainda que a pessoa pode orar, mas quando orar, ele diz assim, vá até o seu quarto, até o seu aposento, onde só Deus pode ver, e fale com ele, que ele ouve, né, que ele te ouve, Deus vê tudo e ele ouve. Isso tem uma grande importância, mas também vale salientar nesse ponto que o fato de Jesus ele dizer que teríamos que orar em nosso quarto onde ninguém pode ver ou ninguém vê, a não ser Deus, isso não quer dizer que não possamos orar na igreja, não possamos orar em público. Né? O que ele está aqui, o que a palavra nos diz aqui, o que fala aqui na questão de exibição, né? É o que vem de dentro, é o motivo pelo qual, né, a motivação pela qual você está orando. Né? Pode muito bem, tem muitas pessoas que oram, que no momento de oração é levada pelo Espírito Santo e elas falam alto, elas apresentam os pedidos de oração alto, né? Mas elas apresentam ali guiada pelo Espírito Santo, isso aí é normal, muito normal. Né? O que não pode é fazer simplesmente por exibição, para que pessoas que estejam perto vejam que ela está orando, que a pessoa está orando, que está falando. Então, né? Isso é o que não condiz com o exercício perfeito e certo, né, da oração do crente. Glória a Deus. Então, o segundo subtópico é a oração e a palavra. Todos nós conhecemos o jargão evangélico, né? A oração é a chave da vitória. E isso é verdade. Não existe vida espiritual abundante sem oração, né? Segundo a declaração de fé da Assembleia de Deus, a oração é o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar sua ajuda por meio de palavra ou pensamento. Mas é o meio que temos de chegar a Deus, através da palavra, da oração. Né? Não existe outro meio. Muitas vezes estamos em lugar isolado, né? E vemos um versículo e Deus fala conosco. Muitas vezes nós oramos em pensamento, né? Não precisamos, como diz aqui, não é a oração eficaz, não é só aquela que se fala, não é, né, aquela que você está falando, não. Você pode orar a todo momento, o importante é que você esteja sempre em oração. Né? Como é que podemos dizer estar sempre em oração? Sempre em oração não quer dizer também que você esteja direto de joelho dobrado. Você pode orar em qualquer lugar onde você estiver. Né? Você, em pensamentos, às vezes você vai estar dirigindo, né? Às vezes você está no trabalho, às vezes a mulher está na cozinha fazendo a comida, e está ali, está em pensamento, ela está orando, está apresentando a Deus, está agradecendo a Deus, porque a oração não é só petição, mas é agradecimento também, né? Glória a Deus. Então, assim, orar, sempre está orando, né? Não precisa estar pensando, né? Está em pensamento, seu coração está guiado naquele momento ali, no sentido de Deus, ele fala, né, com você, conosco,
nesses momentos, né? Então a oração e a palavra, muito importante, né? A oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus. É saber que dependemos totalmente de Deus, que nossos projetos eles não são completados se não for da vontade de Deus. Então, assim, acreditar que Deus ele é o provedor de tudo, né? Então, o próprio Senhor Jesus Cristo tinha o hábito de orar, né? Quando nós vamos ver aqui as referências no batismo ali, onde ele estava apresentando, ele estava sendo batizado e estava orando, né? Glória a Deus. Então, assim, e Jesus ele fez isso, tudo que Jesus fez, ele fez com o objetivo de deixar como exemplo de prática, né, para nós, né, para de início ali os discípulos e para nós que somos discípulos dos discípulos, né, de Jesus, né, glória a Deus. Então, assim, como exemplo de prática cristã, né, para os seus seguidores. Então, essa prática particular deve ser espontânea e contínua, né? A leitura da Bíblia nos torna sábios e prudentes. Glória a Deus. Então, assim, ser guiado pela palavra, nos guiar pela palavra, buscar sabedoria na palavra, né, na tomada de decisão, ela nos torna sábios, né, e prudentes, nos dá prudência, nos mostra o passo que devemos dar. Glória a Deus. Louvado e engrandecido ao nosso Deus. O terceiro é viver sabiamente. Terceiro subtópico. Esses exercícios espirituais devem ser colocados em prática no dia a dia, diretamente do Nécio, né? Veja prudentemente como andas, ou como andais, né? Não como nécios, mas como sábios. Então aqui, como diz aqui, colocar em prática o aprendizado. O que nós aprendemos, colocar em prática a palavra, né? Colocar em prática o nosso aprendizado como cristãos. Glória a Deus. Então, existe pelo menos 7 palavras gregas no Novo Testamento para nécio, mas a que o apóstolo usa nessa passagem só aparece aqui azófos, né? Que é tolo ou sem juízo. Significado. Paulo está contrastando a sabedoria cristã que vem do Espírito com a insensatez dos pagãos, né? Isso se torna claro no versículo 17, onde Paulo usa o termo afon, nécio, né? Insensato, e acrescenta que esses não entendem a vontade do Senhor. Muitas vezes a gente, falando aqui nesse contraste aqui, entender o que é que Deus quer para nós, o que é que Deus espera de cada um de nós, de cada um cristão, depois de aprendermos, depois de nos convertermos, depois de vivermos, estarmos vivendo, estamos aprendendo da palavra. Ele espera que sigamos a palavra, que viemos a fazer o certo, né? O que é certo, o que a palavra nos direciona a fazer. E nós vemos aí, porque assim, quando a gente fala aqui do pagão, do paganismo, que as pessoas dizem, não acreditam em Deus, Deus é provedor, Deus, mas na hora da necessidade, na hora da angústia, na hora que precisa de algo, eles colocam a sua credibilidade, a sua crença, né, em outros, né, em outros. Muitos procuram rezadores, procuram outros meios, né, e tendo Deus diretamente, tendo como chegar a Deus diretamente. Então, porque, como diz, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então, é buscar a Deus, orar a Deus, fazer a sua vontade e ele, com certeza, ele vai responder às orações. Glória a Deus. Né? Então, assim, orar, ler, buscar a palavra, buscar pela palavra, orar e botar em prática. Né? Praticar. Né? Glória a Deus. Então devemos priorizar a vontade de Deus em nossas decisões, né, atitudes e não focar as aparentes vantagens como faz o mundo. Né? O modo de vida do crente não pode ser o mesmo padrão do mundo. Né? Então, assim, falar o que nós falamos, nós temos que aplicar na nossa vida. Né? Se nós dizemos que acreditamos em Deus, então
que acreditamos em Deus, acreditamos num Deus provedor, então esperemos a providência de Deus. Né? Vamos pedir a Deus e esperar a sua provisão, acreditando que Ele é Deus para fazer, né? Não precisar recorrer a outros meios, né? Como fazem os pagãos, como dizem, né? Por falta de conhecimento. Então, dando continuidade, o quarto subtópico aqui, remindo o tempo. Né? Essa frase diz muito mais do que parece à primeira vista. O verbo remir significa comprar de novo, né? Resgatar, aproveitar o melhor possível. Né? Glória a Deus. Então, a palavra tempo é bem conhecida entre nós, né? Kairos, né? Que é o tempo no sentido de ocasião, oportunidade. Né? Essas duas coisas são especialidades dos crentes que, cheios do Espírito Santo, sabem aproveitar, né? Sabem cheio do Espírito Santo, resultam no viver sabiamente. Né? Aliás, né? O crente sabe aproveitar as oportunidades para fazer a obra de Deus, falar de Jesus às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, até mesmo em circunstâncias difíceis. Né? Na verdade, tanto hoje como nos dias dos apóstolos, os dias são maus. Então, assim, quando nós vemos a trajetória bíblica dos apóstolos, que eles viveram, nós vemos que não era fácil naquele tempo. Hoje, os dias de hoje também não é fácil, não são fáceis. Nós estamos vendo aqui que há muitas dificuldades, né? Há muitas crenças. O evangelho está sendo deturpado. A própria igreja, ela existe divisões, né? Mas glória a Deus que ainda existe igreja, ainda existe igreja crentes, né? Porque igreja somos nós. Ainda existe igreja, existem pessoas crentes ainda que buscam a palavra e buscam viver pela palavra, né? Viver sempre pela palavra, porque quando a igreja ela alimenta os crentes, a igreja, quem vai para a igreja, quem frequenta a igreja é alimentado pela palavra, né? Ela é instruída na palavra, instruída na oração, a orar, a buscar a Deus, ela vive por isso. Né? O alimento que reforça ela, que mantém ela ali é isso. Mas se por outro lado, o que a igreja vem oferecer para seus membros for outra coisa, for entretenimento, então ela vai ter que manter, só vai conseguir manter as pessoas ali por entretenimento. Não vai conseguir por outro meio. Né? Então, assim, ser constante na palavra e na oração, né? Aproveitando o tempo e as oportunidades, né, que nos é concedida. Glória a Deus. É o segundo tópico, né, a importância em manter-se cheio do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo na vida do crente é dinâmica. Né? Ele não fica estático, né, a partir da conversão, pois a expressão cheio do Espírito significa reacender a chama do Espírito. Não se deve confundir com a expressão cheia do Espírito do Pentecostes. Então, assim, reacender a chama fica dinâmico no sentido de que de ter desejo, né, de se propagar, de propagar essa palavra, de buscar alcançar mais pessoas, né, de fazer com que as outras pessoas também cheguem, né, a buscar, né, a viver pelo Evangelho. Glória a Deus. Isso aí vamos dizer, não tem a ver com pregar para este mundo, né? Viver para este mundo. Porque hoje, infelizmente, tem muito evangelho que se prega, né? Muito evangelho que se prega para a vida aqui, né? Para construir riqueza, adquirir riqueza, para viver bem em saúde. É claro, todo mundo quer ter, né? Se dar bem, ser bem sucedido, né? Na vida, financeiramente, ter saúde, mas nós sabemos que tudo isso passa. Então, o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno, ele prega vida eterna, ele prega a salvação e prega a vida eterna, né? Porque tudo isso aqui passa.
Então, glória a Deus. Então, a importância de manter-se cheio quando se converte, que está cheio do Espírito Santo, está voltado ao desejo de fazer com que outras pessoas entendam que existe mais além do que nós vemos aqui. Né? Glória a Deus, que existe vida eterna. Glória a Deus. O primeiro subtópico diz: e não vos embriagueis com o vinho. Né? Versículo 18, parte A. Essa frase é como a Septuaginta traduz: não olhes para o vinho. A passagem em Provérbios, Provérbios 23, 31. A passagem em Provérbios explica as consequências destrutivas da bebedeira e a compara com uma picada de uma cobra. A palavra usada para contenda significa também devassidão e dissolução. Então, aqui quando a gente vê aqui, porque o que é que a bebida, o que é que a bebedeira, o alcoolismo traz de bom? Nada. Para mim, não traz nada edificador, nada que sirva para uma construção de uma vida de família, não. Porque quando nós vamos ver, por outro lado, pelo contrário, o álcool, ele destrói a vida do viciado, da pessoa que é viciada, e ela também destrói a vida de quem está ao seu redor. Destrói famílias, dificilmente é muito difícil uma pessoa que bebe, que não tenha problema familiar, com família, com filho, com esposo, com cônjuge, com filhos. É difícil, muito difícil. E quando não tem também problema, o problema também se alastra também para o meio social onde a pessoa vive. Perde confiança, tudo, não tem nada de construtivo, em quem bebe. A bebida não traz nada. Então, esses termos são incompatíveis com a ética cristã, mas é muito comum entre pagãos que procuram buscar felicidade nos prazeres mundanos, que resulta sempre em desgraça. Então, como diz ética cristã, o cristão ético, né, ele não participa disso. Ele não participa de bebedeira. A igreja de Cristo, ela se abstém desses prazeres, entre aspas, né, que as pessoas acham que é prazer, mas que na verdade é destrutivo. Né? Então, prazeres mundanos, que são passageiros. Nós, os cristãos, temos que nos embriagar com o Espírito Santo. Glória a Deus, que traz vida e que traz salvação. Né? Glória a Deus. Então, o segundo subtópico é de mais enchei-vos do Espírito, glória a Deus, como estava dizendo. Então, essa expressão indica renovação, novo enchimento do Espírito. Né? A ação do Espírito na vida cristã não é estática. Nele somos renovados no nosso dia a dia. Essa experiência acontece reiteradamente em nossos dias e isso vem desde o Pentecostes. Os discípulos já tinham o Espírito antes do Pentecostes, né? E já eram salvos, como vemos aqui. Mas eles foram, no dia de Pentecostes, eles foram revestidos, eles foram batizados com o Espírito Santo, eles foram revestidos, glória a Deus. E a partir daí começou, deu-se início, porque até então estavam meio parados, mas deu-se início ao que Jesus determinou que eles fizessem, né? Com mais vigor. Eles pegaram com mais vigor a partir dali. Pregar a palavra, né? Levar o evangelho da salvação, glória a Deus, para os quatro, até os confins da terra, né? Glória a Deus. Então, todos os crentes em Jesus, pentecostais e não pentecostais, batizados no Espírito Santo e não batizados, tem o Espírito Santo, né, a partir do momento que aceita Jesus, que se converte a Jesus Cristo, o Espírito Santo passa a habitar. Glória a Deus. Então, o apóstolo se refere à plenitude do Espírito, né, em enchei-vos do Espírito, que é característica típica dos
pentecostais. Então, assim, é transbordar, né? Quando se enche, se transborda. Glória a Deus. E, né, quando se fala de batismo, né, batizado no Espírito Santo, dons espirituais, glória a Deus, que ficam evidentes, né, quando se transborda. Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. O terceiro é não confundir o batismo no Espírito Santo, né, não confundir com batismo no Espírito Santo. O que? Glória a Deus, o transbordar, né, o encher. Né? Mas não confundir. Olha, veja aqui, dando continuidade, diz isso já foi estudado na lição 3. Né? Em outras passagens, cheio do Espírito, diz respeito ao batismo, o batismo, né? O Espírito Santo, mas diz respeito ao batismo no Espírito Santo, mas não é o caso em Efésios 5,18. Né? Então, quer dizer, em outros pontos, em outros momentos, quando fala de encher, todos foram cheios, como lá em Pentecostes, no capítulo 2, glória a Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 de Atos, onde fala de Pentecostes, ali foi o batismo do Espírito Santo. Mas aqui, como diz ali, o batismo, mas não é o caso de Efésios 5 e 8. Né? O batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. Né? Quando se converte, você recebe o Espírito Santo, mas o batismo é um revestimento, é algo diferente. Né? Glória a Deus. Que pode se sentir com a experiência. Né? Glória a Deus. E é contagiante. Né? Também é contagiante. Né? Contagia quem está ao seu lado, ao redor. Glória a Deus. Então, o significado de palavras e expressões bíblicas na Bíblia deve ser entendido e interpretado à luz do seu contexto. Glória a Deus. À luz do seu contexto. Observe a frase. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Aqui está em Atos 4 e 8. Ora, Pedro foi batizado no dia de Pentecostes. Logo, a expressão mostra a dinâmica do Espírito na vida do apóstolo. Glória a Deus. A dinâmica, né? A forma com que o Espírito Santo estava atuando na vida dele. Glória a Deus. Então, da mesma forma, o texto de Saulo, né, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, né, cheio do Espírito Santo, né, que fala de alguém já batizado no Espírito Santo. Então, e é evidente que cheio do Espírito Santo se refere à plenitude do Espírito Santo. Então, em lugares específicos, em textos específicos na Bíblia, onde fala cheio do Espírito, em alguns lugares pode significar, né, que são pessoas que têm sido batizadas ou que batizadas no Espírito Santo. Né? E em outros lugares era ação, vamos dizer, ação, autoridade, o que a pessoa falava com autoridade, ou seja, o exercício, né, da vida cristã após, glória a Jesus, o ser batizado, ou ser convertido, né, ou se converter, né, que o desejo de pregar a palavra. Né, e glória a Jesus, o Espírito Santo conduz a pessoa a fazer isso. Glória a Deus. Então, para entender aqui que existem formas distintas de interpretação, aqui tem que se observar o contexto, né, que é aplicado o texto. Glória a Deus. Então, o terceiro tópico, né, vigilantes contra a frieza espiritual. Então, você deve se lembrar de que um dos requisitos para compor o grupo dos 7 diáconos era ser cheio do Espírito, né, em Atos 6 e 3. Então, como identificar alguém cheio do Espírito? O apóstolo apresenta pelo menos 3 características. Né? Testemunho transbordante e vida de gratidão e de submissão. Né? Então aqui, como a gente vê aqui, quando nós vemos aqui, que está falando diretamente de humildade, que está falando de submissão, que está falando de testemunho. Né?
diante da sociedade, né? Glória a Deus, que quando fala aqui que foi na escolha, né? Quando foi na composição dos 7 diáconos, né? Glória a Deus. Então, falando aqui de ser cheio do Espírito Santo, que pode ser representado aqui, né? Por essas características, ou seja, tem que ter essas características, né? Ter testemunho, né? Testemunho transbordante, ter vida de gratidão, ou seja, ser grato a Deus em todas as circunstâncias, né? E ser submisso, ter submissão, ser submisso a Deus, ser submisso à igreja, ser submisso às lideranças, né? Glória a Deus, os superiores. Glória a Deus. Então, primeiro, testemunho transbordante. É um sinal evidente, né? Os cânticos são expressões de alegria e de louvor a Deus, além da função de instruir a igreja. Então, os cristãos apresentam por meio de hinos seus anseios, suas esperanças, aquilo que acreditam estar inspirado na vida das personagens bíblicas e nas promessas divinas. Glória a Deus, um hino. Muitas vezes você está cantando e transborda. Muitas vezes você está cantando e vai muito além, aquele canto vai muito além do que se está cantando, da letra que você está ali, né? E naquele momento ali acontece vamos dizer, uma experiência maior e a pessoa começa, sente emoção, a pessoa chora, as pessoas que estão ouvindo também são contagiadas com aquilo ali. Glória a Deus. Então, é maravilhoso. Glória a Jesus. Então, os salmos são o saltério de Israel, né? O livro dos salmos, aos quais o Espírito dava uma vida nova, né? Muitos deles são adaptados à música ainda hoje, no judaísmo e no cristianismo. Os hinos são uma referência às primeiras composições cristãs e lamentamos o fato de não terem sobrevivido, mas algumas de suas estrofes estão no Novo Testamento. Então, vamos ver aqui em Filipenses 2, de 5 a 11. Né? É um exemplo, é um bom exemplo. Os cânticos espirituais, né, palavras não premeditadas, cantadas no Espírito durante a adoração, são um poderoso meio de edificação que contribui para a glória de Deus. Glória a Deus. Então, existem muitos meios de muitas coisas que acontecem, né, quando se canta um hino, quando se louva um hino, né, no meio de adoração, glória a Deus, aí acontece aquela sensação gostosa da presença de Deus e transborda, glória a Deus, e transborda, né? Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Então, testemunho transbordante. O segundo é dar graça em tudo, glória a Deus, ou seja, ter gratidão, né? Ter uma vida de gratidão. Glória a Deus. Então, olha, essa é a vontade de Deus e deve ser a marca de todos os cristãos. Né? Ser cheio do Espírito nos leva a uma vida alegre, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo nos capacita a levar uma vida de gratidão a Deus Pai, centrada em Cristo. Né? Há diversas passagens tripartidas no Novo Testamento. Tem aqui umas referências aqui em Mateus 28, 19, 1 Coríntios 12, 4 e 6, 2 Coríntios 13, 13. Né? Você pode ler depois desses textos aí para complementar. Glória a Deus, Jesus. Então, onde o Espírito Santo aparece com o Pai e com o Filho. E a passagem que estamos analisando é uma delas. Glória a Deus, louvado e engrandecido a nosso Deus. Então, dá graça em tudo. Quando você ser grato, ter gratidão em tudo. Né? E bem interessante aqui nós observamos, quando fala aqui, em tudo, né? Dá graça em tudo. Né? Dá graça em tudo.
Não assim, não especificamente vamos dizer por tudo, né? Porque se a gente for, quando for dizer por tudo, a gente vai dizer que vai dar graça por algo ruim que acontece na nossa vida e tal, mas não é bem esse o sentido. Mas dar graça em tudo, ou seja, no momento, mesmo no momento difícil que você está passando, você dá graça a Deus, dá glória a Deus, né? Né? Porque quando nós estamos na direção de Deus, na presença de Deus, nós acreditamos que momento difícil ele é passageiro. E acreditamos também, glória a Deus, como diz lá em Romanos 8:28, glória a Deus, que diz que todas as coisas contribuem, né? Todas as coisas contribuem, glória a Deus, juntamente, né? Glória a Deus, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. O fato de se passar um momento difícil não quer dizer que não devemos ser gratos a Deus por estar naquele momento. Só temos que ser gratos a Deus pela nossa vida. Primeiramente, só o fato de estarmos vivos já é motivo para darmos graça a Deus. Porque se não estivéssemos vivos, não passaríamos por dificuldade, né? Então, a vida, né, estarmos vivos, ter a oportunidade de glorificar a Deus e acreditar que tudo se passa, tudo é passageiro, né? Se não passar aqui, tem muita coisa que pode ser que não passe aqui. Mas a palavra de Deus nos garante que na vida eterna, nada disso, nada de ruim que passamos aqui vai existir, vamos passar lá. Glória a Deus. Então, glória a Deus, né? Sabemos em tudo da graça, né? Em todos os momentos. Em todos os momentos da graça, seja bom ou mal. Glória a Deus, louvado e engrandecido. Não, agora, como disse, não dá graça pelo mal, né? Mas dá graça pelo momento, dá graça a Deus por estar na presença dele, por acreditar na provisão dele, glória a Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. Então, terceiro é a sujeição, né? O quebrantamento e a humildade expressam bem a plenitude do Espírito, né? A submissão é outra consequência de uma vida na plenitude do Espírito, pois o Espírito nos capacita a essa sujeição. É dever cristão se submeter às autoridades constituídas, aos seus superiores hierárquicos. Nessa sujeição deve haver entre os irmãos na igreja. Então, glória a Deus. Humildade e sujeição, né? Saber estarmos sujeitos às autoridades, mesmo que muitas vezes a gente tem muitas coisas que nós não concordamos, principalmente quando falamos em autoridade constituída no meio político, muitas coisas que nós vemos, que às vezes nós não concordamos, mas temos que nos sujeitar a ela, de alguma forma. Glória a Deus. E da mesma forma, a hierarquia dentro da igreja. Glória a Deus. Cada um que seja submisso, né? Submisso um ao outro, glória a Deus. Né? Nos considerar sempre que quem está ao nosso lado, quem está aqui na nossa frente, ele é maior que nós. Né? Ele né, está vamos dizer, um degrau a mais do que a gente. Né? Isso aí é ser humildade. Ser humilde, né? Isso aí chama-se humildade. Né? Glória a Deus, né? Com respeito, com temor a Deus, glória a Deus, né? Como diz a palavra, né? Ser humilde, glória a Deus. Aqui tem uns versículos, né? Quando fala aqui de humildade e glória a Deus, falando aqui desse tópico de sujeição, glória a Deus. Eu quero ver aqui uns versículos em Provérbios, né? Provérbios capítulo 15, versículo 33, que fala aqui, diz: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Então, temor é instrução, né? Diante da honra, ser honrado, porque Deus honra. Glória a Deus. Quem tem temor, quem teme a Ele, quem faz a vontade dele. Né? E
diante dessa honra, sempre Deus vai a humildade. Glória a Deus. Vamos ver aqui no capítulo 18 também, de Provérbios, capítulo 18 e o versículo 12, que diz assim, glória a Deus. Glória a Jesus. 18 e 12. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem. E diante da honra, vai a humildade. Mais uma vez aqui, falando de humildade e de honra. Glória a Deus. Louvado e engrandecido a nosso Deus, ainda em Provérbios 22 e 4. Diz assim, ó, o galardão da humildade, e o temor do Senhor são riquezas, e honra e vida. Glória a Deus. Então, humilde, né? Humilde, quem tem humildade, quem tem humildade, quem busca se submeter a Deus através da palavra dele, pela palavra. Glória a Deus, porque quando a pessoa se submete a Deus, ele é um respeitador, ele é um cumpridor de leis, ele respeita a hierarquia, né? Ele tem respeito pelo irmão, ele é exemplo diante da sociedade. Glória a Deus. Então, buscar fazer dessa forma. E, como diz, glória a Jesus, vem a honra de Deus. Deus, ele tem galardão para todos que o segue, que o busca, que faz conforme a sua vontade. Deus que se sujeita a ele de acordo, em conformidade com a palavra. Glória a Deus. Então, a conclusão da lição. Significado de encher-vos do Espírito é ter a vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida, desde os cultos até o lar. Desde o lar até o trabalho e a sociedade. Por meio desses testemunhos é possível observar quem é cheio do Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo não é somente a pessoa dizer eu sou cheio do Espírito Santo. Né? Ser cheio do Espírito Santo não é somente ser batizado no Espírito Santo. Né? Glória a Deus. Mas ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida de santidade, uma vida de testemunho, uma vida de humildade, que essa vida, dessa forma, que reflete diante da sociedade, que reflete na família, na convivência familiar, na convivência dentro da igreja, na submissão dentro da igreja. Glória a Deus. E que reflete na sua vida social, no seu trabalho, onde você estiver. Glória a Deus. O reflexo, né, glória a Jesus, o reflexo da plenitude, né? Glória a Jesus. Do Espírito Santo vai estar presente na sua vida. Glória a Deus. Então, que Deus em Cristo continue nos abençoando, nos ajudando. Glória a Deus. Nos ajudando a cada dia. A lição da semana que vem, lição número 10, vamos estudar o Senhor Jesus cura hoje. Glória a Jesus. O Senhor Jesus vai falar sobre cura. Glória a Deus. O Senhor Jesus cura hoje. Amém? Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Compartilhe esse vídeo, deixa o seu like. Glória a Deus, para fortalecer mais e mais o nosso canal. Glória a Deus. Então, que Deus em Cristo continue nos abençoando hoje e sempre. Amém.